Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ontem a palavra foi a respeito da inveja, né? Quem não veio, quem não assistiu, pega lá, é importante o que foi falado ontem, né? Na verdade, a palavra de Deus é sempre importante. Os crentes, né, eles buscam muito a espiritualidade, né? Oram muito e buscam espiritualidade. Só que nós vivemos, né, também habitando num corpo, né? E buscar a espiritualidade também é nós amoldarmos o nosso caráter. Eu vi muitas pessoas com uma unção tremenda sendo usada por Deus, pelo Espírito Santo, mas com um caráter reprovável, não é? Então, como, né, conciliar essas coisas? Aqui essa palavra fala, né, para a gente andar em espírito, e o espírito tem um caráter manso, né? Tem um caráter de amor, como aliás já foi falado aqui, né? Um caráter de respeito, né? De considerar o outro, né? De ter o outro em alta conta, né? Não buscar o que é propriamente seu, mas o que é do outro. Então ele fala, né? Então, ser de Deus, nós temos que ter um domínio próprio. Esse domínio próprio Jesus nos dá. Agora, como que Jesus nos dá? Quando nós falamos com Ele, quando nós pedimos ao Pai em nome de Jesus: Senhor, amolda o meu caráter, dá-me domínio próprio contra as minhas emoções, né? E aqui nós vemos aqui, né, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é carne aqui, né? As pessoas confundem essa carne com o corpo físico, mas não tem nada a ver com o corpo físico, tem a ver com as vontades. O que é uma concupiscência, né? É a vontade desenfreada da carne, né? A carne tem desejos, né? Quer dizer, o âmago do homem tem desejos desenfreados. Isso é uma concupiscência. E a palavra diz que nós fomos, né, crucificados com Cristo. Jesus, ele refreou as suas emoções, né? Ele poderia se levantar contra com indignação, mas ele fala: perdoai-os porque, né, não sabem o que fazem, né? Você vê que ele se amolda, não é? Vê que ele refreia a ira,
né? Refreia a inveja, refreia ciúmes, né? Ele foi atacado pela inveja, por inveja o entregaram, né? Isso é uma obra da carne, né? A inveja e o ciúme, isso tem que ser dominado, né? E como dominar essas coisas, né? Por oração, né? Oração, sujeição ao Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus nos guia, né? Ele é nosso professor, ele é nosso ajudador. Então, não é questão de irar com pecado, né? É pecado a ira. Não, o homem está sujeito à ira. O que não pode é ele dormir com a ira, né? Trazer a ira para si, alimentar a ira, porque a ira traz várias coisas, né? Traz o desejo de vingança, traz violência, traz palavras de maldizer, de diminuir as pessoas, né? Então isso tem que ser dominado. Não basta eu ser espiritual, sou batizado no Espírito Santo, tem dons espirituais, conhece a palavra, aquilo foi falado aqui a respeito das sementes, né? Primeira coisa que nós devemos fazer a oração ela deve ser feita sobre a palavra de Deus. Então, aqui a palavra traz para nós um diagnóstico, tá? Jesus aqui falando, né? Como já foi falado aqui, da semente que caiu à beira do caminho, né? Aqueles que não ouvem, não entendem, e a palavra cai no chão, e vem as aves do céu, come, o diabo tira, né? Não compreendem, não entendem, né? Então, o que nós devemos fazer? Orar sobre esta palavra, orar sobre ela, falando o que? Senhor, abre os meus ouvidos para ouvir, abra o meu entendimento, que eu quero compreender, eu quero entender, e eu não quero só entender, eu quero também viver, eu quero também praticar. Então, há muitas orações soltas, mas as orações devem ser com a palavra aberta. Você deve orar sobre a palavra, né? Então, a hora que nós entramos na intimidade de Deus com Deus, Ele vai nos ensinar, né? Mas não está escrito que tudo que nós pedirmos a Deus, Ele nos dá em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? É conforme a palavra. Jesus traz o diagnóstico, Ele traz a radiografia do que é, né, o coração do homem, tá? É por demais corrupto, né? Então, isso aí precisa ser amoldado. E essa questão de ouvir a palavra e não entender, precisamos pedir ao Senhor: me ensina, me dá entendimento. Foi oportuna essa leitura aqui hoje, né? A respeito das sementes, né? O semeador assentou-se, grande multidão ouvia, e muitas coisas lhe falou. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves comeram, né? Isso é de uma grandeza para nós, né, que arvoramos em meditar sobre a palavra e de se intitular crentes evangélicos, né? E achamos muitas vezes melhor do que os demais. Não, né? Precisamos ter a humildade. Falei, Senhor, eu não quero apenas ouvir, né? Eu quero entender, e eu quero trazer isso para o meu coração, para a minha prática, né? Semeou outro e caiu à beira do caminho, e vindo as aves o comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, né? Recebem o evangelho com muita alegria, né? É muito bonito, né? Muita gente já falou: mas que palavra bonita. Aí você fala: glórias a Deus, né? Então, mas vem as provações,
E aquele que é de Deus, ele há de ter um caráter de superar as oposições, as perseguições. Tem que ter esse caráter. Prego muito a respeito do caráter forte, não se abater diante de ameaças, de injúrias, de perseguições, né? Manter ânimo sereno, como Paulo, né? Eu tanto sei ser honrado como sei ser humilhado. Quer dizer, para mim é a mesma coisa, né? O meu foco é Deus, o meu foco é Jesus. Não sou eu quem vivo mais, mas Jesus vive em mim. Então, não se abala com más notícias, não se aflige com problemas, com dificuldades, né? Com perdas, até com perdas, né? Ele é sereno, porque ele está confiante em Deus, né? Outros têm a fascinação das riquezas, querem ficar ricos e ficam infrutíferos por isso. Mas isso deve ser orado, né? A palavra está dando aqui um diagnóstico, mas nós devemos trabalhar a palavra na oração. Senhor, né? Eu quero ser frutífero, tá? E que nenhuma destas circunstâncias venha prevalecer sobre mim. Então, aí sim, aí o seu coração é um coração que é uma terra fértil. Para quê? Para receber a palavra, e a palavra para frutificar. Primeira coisa, ouvir guardando. Ouvir guardando. Isso é fundamental. Mas me ensina a ouvir e a guardar. Guardar tem o sentido de se dispor em praticar a palavra. Então, e fala, né, nessa passagem de Gálatas, para a gente andar no Espírito. Então, quer dizer, para nós termos o caráter do Espírito Santo, para ter o caráter de Jesus, né? Não quer dizer que sejamos uma água morna que aceita tudo, não. A Bíblia também nos fala para ter ousadia, para ter intrepidez, ter uma espada, né? A espada do Espírito, que maneja bem a espada do Espírito, né? Não vai aceitar qualquer coisa e nem vai viver um tipo de vida que torce as palavras para agradar as pessoas. Não, devemos ter sempre a palavra afiada, né? Certo é que, como o caráter do Espírito Santo é manso, nós devemos usar a mansidão tanto para corrigir como para ser corrigido, né? E como para dizer as verdades, né? Tem que ter mansidão para isso, né? O Espírito de Deus nos ensina a ser ser diplomático, saber como redarguir, saber como falar, né? E dominar a concupiscência, né? Os desejos desenfreados, quer dizer, não tem freio, não tem disciplina, não tem normas, porque a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. O que é isso? Faz uma guerra, né? Há uma guerra dentro de todos nós, né? Os desejos desenfreados e o Espírito de Deus, né? E o Espírito em nós. Tem uma guerra, tem uma luta, mas a palavra diz que o Espírito sempre vence, né? Agora ele vence quando nós queremos, quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus, tá? Então isso é uma intimidade com Deus, né? Disciplinando, em tudo se disciplinando. Um atleta em tudo se domina, ele disciplina a alimentação, hora de dormir, né? O esporte que ele se dedica a executar, ele se domina, né? Então Paulo faz essa comparação, que em tudo se domina um atleta. Para quê? Para ganhar uma coroa corruptível que vai perecer, mas para aquele que é de Deus é uma coroa eterna, né? É uma coroa que prevalece. Então, porque para que o Espírito contra a carne contra o Espírito? Porque são o que? Opostos.
opostos, quer dizer, um se opõe ao outro, guerreia um com o outro, para que não façais o que seja do vosso querer. Está aí, né? O querer do homem é corrupto, né? Não vamos passar a mão na cabeça, não, né? É a palavra que diz, é Deus olhando para a nossa natureza e nos avisando: cuidado com os desejos do seu coração, domine-se pela ação do Espírito Santo, discipline-se, né? Exercita-te em disciplina, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Quer dizer, se você está na direção do Espírito Santo, não há condenação, você não tem condenação para você. Mas quando você sai dele, né, vem problemas, vem oposições, vem dificuldades. Mas, ora, as obras da carne são conhecidas, mas são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, né? Idolatria. Vocês já estão inteirados do que é isso, não é? Mas não basta a gente só saber intelectualmente. É preciso analisar cada um, refletir cada um, não é? Senhor, livra-me disso, me orienta, né? Tudo tem que ser feito, tudo que pedidos ao meu Pai em meu nome, isso me será dado. Batei e abrir-se-vos, não é isso? Procurai e achareis. E a palavra diz que Deus galardoa, dá presentes àqueles que o buscam. Deus quer te fazer uma pessoa que seja vencedora em toda e qualquer circunstância. E vitória, ela exige disciplina, ela exige agir dentro das regras, né? Ela exige agir conforme o padrão de Deus que Deus estabeleceu para nós. Há muitos sofrimentos. Por quê? Porque a pessoa produz frutos da carne, obras da carne, então ela sofre por isso. Isso traz sofrimento, traz angústia, traz aflição, ansiedades, medos, traz medos, e o medo não vem da parte de Deus. Então, idolatria, feitiçarias, inimizades, né? A pessoa não gosta, não chega a pessoa, não, né? É inimiga, vira a cara, tal, né? Isso aí tem que ser dominado. Não pratica essas coisas, você não precisa andar junto com pessoas que, né, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, né? Então não quer dizer, eu vou amar. Você ama a humanidade, você ama até seus inimigos. Agora, andar junto tem uma grande diferença, porque há pessoas que não entendem, sempre estão dispostas a prejudicar, a causar mal, né? A exercer o mal, a falar mal, né? Então, deve se colocar uma distância. Não quer dizer que você não o ame, você ama e ora para que Deus mude tanto o seu coração como o coração da outra pessoa, né? Pessoa ficar com o inimigo à porta, né? Isso é terrível, não é? Agora, você não vai deixar de amar, mas você vai orar e você vai se precaver, né? Ontem a palavra foi: seja astuto como uma serpente, quer dizer, tenha visão de águia, não vai com o coração aberto achando que a fé é de todos, porque a palavra de Deus diz que a fé não é de todos. Não é que não ficaram privados da fé, é porque não abraçaram a fé ainda, né? Porque a fé te leva a crer na palavra de Deus, e Deus te dá a direção, Deus te ensina sempre. E nós devemos estar dispostos a aprender sempre, né? Mas agora nós só aprendemos se nós dermos ouvidos. Porque o maior problema recebe a palavra, escuta a palavra, né? Aí sai, né? A pessoa não compreendeu ou se fechou, que a pessoa pode se fechar, está ouvindo, mas não quer ouvir, né? Não
quer entender, não quer, eu sou assim, eu vivo assim e eu vou continuar assim. Né? Você já viu muita gente falar a respeito disso. Não, Senhor, me amolda, né? E depois tem até o hino, quebra o vaso, Senhor, né? Quebrar o vaso é justamente isso, e esse vaso precisa ser quebrado sempre, né? Para quê? Para que nós somos dirigidos pelo Espírito e não para satisfazer as vontades, os desejos desenfreados do nosso coração. Nós estamos sob disciplina. Quem é de Deus, aceitou Jesus, foi colocado debaixo de disciplina, e porque Ele quer que nós sejamos frutíferos, e para sermos frutíferos nós devemos, né, buscar o caráter de Deus em nós, o caráter do Espírito Santo em nós, né? Inimizades porfias, né? Pessoas que discutem intensamente, né? Causa discussão, tudo está discutindo, não concordo com isso, né? Ora, vai na palavra, leia a palavra, medita nela, fica, né? Seja atalho ao falar e apressado em ouvir, né? A nossa boca tem que ser dominada, né? Vai na sua reflexão. Deus nos traz a uma interiorização com o Espírito de Deus para a reflexão, para a meditação sobre a palavra e buscar nela as saídas, né? O modelo de que Cristo estabeleceu na sua palavra para nós. Para quê? O que Ele quer de nós? Que sejamos testemunha dele, que o nosso caráter ele seja uma testemunha de Deus. Para essa pessoa é de Deus, como Eliseu, a mulher viu Eliseu passar em frente à sua casa e chegou para Deus, para o marido, e falou assim: meu marido, eu vejo sempre este homem, esse santo homem de Deus passar por aqui, né? Quer dizer, ele tinha um caráter, ele nunca atravessou com ela, ela nunca percebeu o deslize nele, e fala: este santo homem de Deus que passa por aqui, vamos fazer um quarto para ele. Quer dizer, quando você procede assim, você encontra lugar, em qualquer lugar, todas as portas se abrem para você, né? É terrível, né, ver pessoas que, né, usadas por Deus, mas vai na casa dos outros, né, para orar, mas fica olhando para as coisas dos outros. Não, meu irmão, você tem que olhar para Jesus, tem que dar o caráter de Jesus, né? Uma coisa, um caráter que nós devemos ter, onde você passar, que a sua presença não seja notada ali. Sentou na cadeira, né? Vai, deixa a cadeira no lugar, né? E assim vai, né? Você não chega ali e senta no sofá e põe as pernas para cima, né? Estou falando assim, ter um comportamento, né? Isso é caráter, ter um comportamento, né? Sério, de uma compostura, principalmente quando você vai orar nas casas dos outros. E não fique falando dos outros na cara dos outros, né? Na verdade, nunca fale dos outros, porque isso não interessa para você, você não ganha nada com isso, né? Nós, né? Estou pregando para mim, né? Nós não ganhamos nada com isso. E aqui continua, né? Porfias, que causam divisões, né? Discutem intensamente. A hora que começa a discutir, você para a sua conversa, né? Porque não vai adiantar. E a palavra de Deus também não é para ser discutida. Quem recebeu, recebeu. Se você recebeu, se o outro recebeu. Não vai discutir, sim. Pode haver, né, conversa buscando a revelação. Isso é outra coisa. Ciúmes. O ciúme é um medo de perder. Né? E isso nós não temos, e nós não devemos ter isso, nós devemos tirar isso. Mas eu sou ciumento. Senhor, trata isso comigo, tira isso de mim, me liberta disso, porque o ciúme
causa destruição, ele é destrutivo, ele separa casais. O ciúmes, do nada, entra uma ação maligna para destruir, causa sofrimento, né, em pessoas amadas, né? É querer ter a propriedade do outro, ter a propriedade. Então você vai agir do jeito que eu quero, do jeito que você vai andar, do jeito que eu quero, né? Isso tem que ser tratado pelo Espírito Santo, seja guiado pelo Espírito Santo. Mas como? Tem um diagnóstico, mas tem que ter um remédio, e nós devemos saber usar o remédio, e o remédio né? Senhor, liberta-me dessas coisas. Senhor, eu amo a outra pessoa, guarda, ele está nas tuas mãos, né? Aí entra com o teu amor, né? Com a tua paz, com a tua fidelidade no meu e no coração dessas outras pessoas, dessa outra pessoa. Aí você está trazendo Deus para a arena espiritual, e o Espírito de Deus vai agir, vai te dar alegria, porque quem anda pelo ciúme não tem alegria, está sempre desconfiado, né? E está sofrendo, e fazendo os outros sofrerem, e muitas vezes sofrendo por nada, mas quase sempre sofrendo por nada. Amém, gente? Vocês estão aí? Glória a Deus, vocês estão aí? Amém? Quem diz amém? Graças a quem pode dizer amém? Glória a Deus. O Senhor, tira isso de mim, Senhor. Meu coração seja livre. Eu sou livre, né? Sou guiado pelo Teu Santo Espírito. Eu falo com o Senhor, o Senhor me atende. Guarda as pessoas que eu amo, né? Faz prosperar. Guia elas no Teu caminho. Olha aí, gente, tão fácil, né? A gente produzir, né, frutos do Espírito, com mansidão, né? Vai tratar aqui, né, ciúmes, iras, já falamos a respeito das iras, né? No modo do coração, Senhor, dá-me domínio próprio, Jesus, tem misericórdia. O cego não foi curado quando ele falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus curou ele voltou a ver. As pessoas, uma pessoa que se ria com facilidade: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me cura o meu interior, cura o meu caráter, né? E por aí vai. Dissensões, né? Dissensão causa divisões entre as pessoas, né? Um inimigo, né? Os crentes ficam falando muito de adversários externos, mas não lançam olhos sobre adversários internos. Dissensão dele, falam aqui, falam ali, causam divisões por causa dos falatórios de um para o outro. Joga contra, mas joga contra a própria obra de Deus, a obra de Deus que você quer ser abençoado por ela, que você quer receber. Nós somos assim, servos de Deus, para ser abençoado, e não só para ser abençoado, mas para ser também um abençoador. Então nós devemos ter um coração largo, né? Um coração largo, para sempre falar bem, para sempre abençoar, e não causar divisões, né? Por discussões e por falatórios, por mexericos, né? Não, né? Tenha uma disciplina do falar. Quem bem utiliza a língua come do seu fruto, não é? E facções. Eu sou do grupo do fulano. Lá na igreja eu sou do grupo do ciclano. Eu tenho lá a minha turminha, né? Não, aqui vocês podem ver que não tem banco separado, não tem nada disso, né? Justamente para evitar, né, que a pessoa dessa ou daquela facção. Eu sou corintiano, ou eu sou botafoguense, tal, né? Não, nós somos de Jesus, você é de Jesus,
o Espírito Santo está na tua vida, está na minha vida, né? Damos as mãos, somos todos iguais e Deus usa cada um com os dons e cada um de nós tem dons. Você tem dons espirituais. Não deixa o acusador, né, dizer para você que você não tem dons. Você tem dons porque o Espírito Santo habita dentro de você. Você é especial para Deus, né? E agora em tudo somos disciplinados, né? Então facções, discussões, foge dessas coisas, né? Invejas. Ontem foi falada bem sobre inveja, que ela causa destruição dentro da própria casa, né? Dentro da própria casa. Jesus foi entregue por inveja, os apóstolos foram presos por inveja, Caim matou Abel por inveja, Saul arremessou a lança contra Davi por inveja. Então são pessoas de Deus, mas que não se dominaram, porque a inveja, ele não quer somente o que é seu, ele quer que você não tenha. Vai muito além, é um sentimento muito mesquinho, e isso é tão terrível que pessoas podem liberar demônios de inveja até inconscientemente. Mas se vier um sentimento, você repele na hora. Você deixa-se guiar pelo Espírito Santo e abençoa, porque você atrai para você aquilo que você abençoa. Se você se opõe, se você inveja, você, né, age com ciúmes, você está distanciando aquilo que você quer. Você está, às vezes, perdendo aquilo que você mais quer, perdendo aquilo que você mais deseja, né? Invejas, bebedices, né? Os irmãos estão inteirados com isso, né? As bebedices, pessoas no começo, né? Se alegram ali, né? Está no começo, e depois, mais no fim dos encontros, acaba tendo briga, mortes e mais coisas, né? Porque se entregaram a isso, né? Glutonarias, né? Já estão inteirados, né? Há coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quer dizer, tudo isso é para dar mansidão no nosso. O caráter nosso deve ser um caráter manso, a mansidão. Vou ficar todo o tempo nesse centro, né? Às vezes descontrola, né? Isso é natural, mas na mesma hora você tem que reprimir, né? Para moldar o caráter, porque os mansos, que está escrito, possuirão a terra. Aqui fala do reino, você possui o reino de Deus, para que a pessoa não entre no reino se tais coisas praticam. O que é entrar no reino? É ser, né? É estar de graça com Deus e em Deus, os anjos ao teu redor, e você sendo, prevalecendo em tudo, vencendo toda e qualquer situação, toda e qualquer oposição contra a tua vida, em nome de Jesus. Mas o fruto do Espírito é amor, né? Quando me converti, eu tinha uma dificuldade a amar, era uma dificuldade mesmo, né? Aí a minha oração: Senhor, me ensina a amar. Eu não sei, né? Na verdade, os homens não amam. Primeiro que mudaram o significado da palavra amor. O significado que Deus dá à palavra amor está lá em 1 Coríntios 13, né? E o amor não suspeita mal, jamais acaba, não é? Não busca o seu próprio proveito. Olha o que é amor: não buscar o seu próprio proveito. E o mundo traz né, justamente o oposto disso, né? Só ama aquilo do qual você se aproveita, né? Então, é oração. Senhor, me ensina a amar. Pronto, estamos resolvidos, né? Isso não quer dizer que eu já cheguei lá, mas nós estamos em caminho, como o Paulo também fala. Não quer dizer que eu já cheguei lá, né? Às vezes você fica olhando e fala: o pastor, né? Vamos fazer um pedestal para ele. Não, né? Nós fomos chamados para ser servo, né? Você foi chamado para ser servo,
o maior seja aquele que serve a todos. Eu sirvo a igreja com os dons que Deus me deu. Você também deve servir a igreja, ao corpo de Cristo, com os dons que Deus te deu. Ele nos chama para servos, não para sermos estrelas. Eu quero ser visto, Então, isso são frutos, são obras da carne, Você vê aí atualmente, pessoas fazendo palcos para si, vou louvar, vou falar, sou gospel, põe tanto de luz em si, realça muito o seu nome. Nada disso. Ele não chamou você nem eu para isso. Quem deve ser visto é Jesus na sua vida, Quando você dá lugar para Ele, a palavra de Deus diz que Ele honra aqueles que o honram. Aprenda a honrar a Deus. Quanto mais você honrar a Deus, mais Deus vai te honrar. Ele vai tirar você do monturo, do monte de lixo, e vai levar você a sentar entre os príncipes. Vale a pena servir a Deus. Ele não fica devendo para ninguém. Aceite a correção de Deus, aceite a disciplina de Deus, procure ela, deseja ela. E Deus, então, Ele, como o Espírito Santo, no início da criação, Ele pairava sobre as águas, Então Ele também está pairando, procurando sobre quem pousar, sobre quem Ele vai usar, Então, seja um atleta de Cristo, em tudo se domina, mas você só pode dominar falando com Deus, pedindo a Deus graça. O Senhor me dá graça. Tem coisas tão terríveis no nosso coração que e não adianta querer bater com a lógica e nem pela vontade humana. Nós não nascemos mais da vontade humana, nem do sangue, mas de Deus. Então nós não devemos agir dessa forma, nós devemos buscar em Deus. Tem coisas que frutos da carne que nós somos propensos a produzir, que você só vai ter uma solução. Senhor, tenha misericórdia de mim, ajuda-me, socorre-me, é isso. E Ele é o quê? O Espírito Santo é o quê? Ajudador. Pronto, gente, você tem o Espírito Santo, nada vai te dominar, mas deixa-se dominar por Ele, é isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, Essa alegria, às vezes a pessoa acha que por alegria tem cara, rindo, Já diz os antigos, muito riso é sinal de pouco siso, Mas é uma alegria interior, você está sempre disposto de uma alegria interna, Porque você sabe quem você é, de onde você veio e mais ainda para onde você vai. E quem é o Deus que você serve? É o Deus que você pode nele confiar. Então, temos alegria. E temos a salvação, que é um motivo maior do que a alegria, que é essa alegria, de estarmos alegres, contentes. Paz é fruto do Espírito. Vivemos, deparamos com situações de conflito, mas devemos orar até obter paz. Ele é o príncipe da paz. Foi falado aqui sobre Jesus, Então Ele é o príncipe da paz. Nós oramos até obter paz. Às vezes estamos em conflito, às vezes aflito, às vezes ansioso, mas se curve ao Espírito de Deus, ore até você receber paz, você receber refrigério no seu coração. Tem decisão para você tomar, ore, vai orando. A hora que você tiver paz, esse é um termômetro, é essa decisão. Você tem paz na decisão. Qualquer decisão que te traz conflito, Deus não está ali, mas a decisão que você vai tomar, que te trouxer paz, esse é uma direção do Espírito para nós.
é um termômetro para você ser vencedor e não errar, ou errar bem menos nessa vida, né? E ser mais do que vencedor. Tem decisão para tomar? Olha até obter paz. Aquela decisão que te der paz, né? É essa que é a aprovada por Deus. Amém? Longanimidade, né? Ser longânimo, quer dizer, uma paciência, né? Ser paciente sem limite, né? Longânimo, misturado com bondade, com misericórdia, né? Benignidade, sempre pensar pelo lado bom, mas não ser ingênuo de esperar isso de pessoas, de muitas pessoas. Os maiores problemas que tem os crentes, os cristãos, é confiar em tudo, né? Tem pessoas que chegam na igreja, é complicado. Você vai desconfiar? Não, mas você vai orar, você vai ficar de vigilante, né? Você vai ficar vigilante. Deus te deu horas diárias, ore. Não vai, né? Palavras gratuitas tem muito, né? Mas graças a Deus por isso, domínio próprio. Aí está, o domínio próprio. Senhor, dá-me domínio próprio. O domínio próprio refreia o ímpeto, né? Às vezes ímpeto de violência, ímpeto de vingança, ímpeto de ira, né? Ele refreia, o domínio próprio refreia o ímpeto de querer falar certas coisas que depois você vai se arrepender, porque você não refreou aquilo ali, né? Então, o domínio próprio demora contra as emoções, medo, até o medo tem que ser sujeito ao domínio próprio, né? Porque a palavra diz, não temas, então você tem que sujeitar a palavra, sujeitar ao que dita o Espírito de Deus para nós. Nós não fomos feitos para andar com medo mais, né? Não recebestes espírito de medo, mas de ousadia, né? De intrepidez, mas isso não quer dizer que você vai sempre se refrear, né? Vai construir um casulo à sua volta, vai se recolher na sua casa, né? E eu estou aqui, estou em santidade. Isso não é obra de Deus. Eu vou me recolher numa clausura, né? Como alguns religiosos fazem. Não é isso que Deus nos chamou para nos expormos a um mundo perverso e corrupto, né? Mas para sermos luzes, para sermos sal da terra, para fazermos a diferença aonde que a gente for, não sermos contaminados, né? Mas ganhar o mundo para Deus, em nome de Jesus, né? Bondade, fidelidade, né? Seja fiel em tudo que Senhor, né? Senhor, que eu seja fiel. Você é fiel para Deus, não tem que ser fiel para os homens também, em nome de Jesus, né? Mansidão, aí a mansidão, os mansos possuirão a terra, domínio próprio, porque você pode dizer coisas duras, né? Por fazer correção com mansidão, né? Não precisa se exasperar, não precisa disso, mas com mansidão, que Deus nos dê isso, domínio próprio. Contra estas coisas não andei. Eis os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, esse ímpeto, as paixões humanas, né? Com as suas paixões e concupiscências. Amém. Graças a Deus. O vídeo ficou longo. Depois a Giovana parte lá, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, nos dá esse caráter, dá o caráter de produzir frutos do Espírito Santo, e nós lançamos fora, ó Senhor, as obras da carne, Senhor. Nos ensina, nos conduz, nos capacita cada um de nós, Senhor. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, nós queremos guardar, queremos praticar. Então, ajuda nós, ajuda cada um quer acertar na vida, quer viver em paz, quer viver em triunfo, quer viver em alegria.
Em nome de Jesus, haja paz, haja luz sobre a tua vida, haja luz sobre a tua vida, e coma o melhor da terra e viva em triunfo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado